A entrega incondicional de Michael Assinger, áudio 42. Parte 8. Abraçando a expansão explosiva. O Medical Manager ganha asas. Se você me perguntasse em 1995 como seria o futuro da Personalized Program, eu diria que tínhamos crescido o máximo que poderíamos e que o desafio seria permanecer no topo do setor. Se você perguntasse sobre meu experimento de entrega, eu diria que a prática implacável de abrir mão de mim mesmo para abraçar totalmente o que se desenrolava ao meu redor estava tendo um efeito profundo no meu crescimento espiritual. Na verdade, isso havia se tornado meu estilo de vida. Eu tinha visto repetidas vezes que abrir mão levava não apenas a resultados espantosos, mas também me deixava num estado de profunda paz interior. Eu não estava no comando, a vida é que estava, e havia um entusiasmo implícito em ver o que aconteceria em seguida. Afinal de contas, era só olhar o que havia acontecido até então. No fim de 1995, a Personalized Program havia crescido e tinha 75 funcionários, com trabalho suficiente para nos manter ocupados por muito tempo. Eu adorava o que fazíamos e, obviamente, éramos muito bons nisso. Nosso faturamento havia chegado a 10 milhões de dólares por ano. E como a maior parte eram pagamentos de royalties, lucrávamos de 5 a 6 milhões por ano. O Medical Manager, em si, já tinha mais de 15 anos e tocava a vida de centenas de milhares de pessoas. Na minha visão limitada das coisas, eu nos via continuando assim pelo futuro próximo. A primeira pista de que havia uma nova mudança radical no horizonte veio quando fiquei sabendo que a System Plus e muitos representantes estavam discutindo a possibilidade de se fundirem numa única empresa. Parece que eles achavam que isso iria ajudá-los a competir melhor e em nível nacional. Logo depois recebi uma visita de um dos nossos maiores distribuidores, John Kang, sediado em Tampa. Ele me informou que vinha trabalhando numa proposta para consolidar os representantes do Medical Manager numa empresa combinada e apresentou seu plano de inicialmente comprar a Personalized Program, a System Plus e 3 ou 4 dos maiores distribuidores. Explicou que isso exigiria um grande investimento inicial, mas que já estava com tudo organizado. A apresentação foi muito profissional, mas eu não via por que a Personalized Program precisaria se envolver. Disse a ele que estaria disposto a me comprometer legalmente em fornecer o Medical Manager para a nova empresa. Então ele soltou a bomba. Qualquer investidor insistiria que o software básico fosse de propriedade da própria empresa. Fiquei muito desconfortável com a ideia de vender a Personalized Program, mas fiquei mais desconfortável ainda achando que eu seria o motivo para todas aquelas centenas de distribuidores e da System Plus não poderem receber o valor merecido por suas empresas. Falei a John que não estava interessado em vender a empresa por preço nenhum, mas se minha relutância estava realmente atrapalhando os sonhos de todo mundo, eu precisaria pensar na proposta dele. Falei que ele poderia voltar para conversar comigo se tivesse sucesso em convencer os outros de seu plano. Mas o que eu esperava mesmo era que a coisa toda simplesmente desmoronasse sozinha. Algumas semanas depois, John voltou após ter obtido a concordância de alguns dos nossos maiores distribuidores, inclusive a System Plus. Estava claro. Seria como em todas as ocasiões anteriores em que eu tivera de pôr de lado minhas fortes preferências pessoais e me entregar ao que se manifestava diante de mim. Não gostei nem um pouco, mas estava totalmente comprometido em ver para onde o caminho da entrega à vida iria me levar. John Kang fez uma oferta convincente pela Personalized Program que incluía dinheiro e ações da nova empresa. Em seguida, partiu na difícil jornada de fundir 5 empresas em uma e levantar as verbas necessárias para a fusão. Os banqueiros decidiram que seria melhor levantar os 150 milhões de dólares necessários vendendo ações da nova empresa no mercado aberto. A data para uma oferta pública inicial, IPO, foi marcada para o início de 1997, mas muito trabalho ainda precisava ser feito. Que mundo incrível! A Personalized Program tinha crescido aos poucos, a partir de suas humildes raízes de apenas um funcionário, eu.
Agora era uma empresa de capital aberto, muito bem organizada e bem-sucedida. Esse nível de organização não existiria quando um punhado de empresas independentes fossem jogadas juntas numa panela pela primeira vez. Haveria as esperadas lutas pelo poder, questões de aquisições de distribuidores e constantes questões jurídicas e financeiras a ser aplainadas. Mesmo assim, não me permiti ser apanhado em todos aqueles pensamentos negativos. Permaneci aberto e completamente intrigado com o que estava se desenrolando. Ficou decidido que a nova empresa iria se chamar Medical Manager Corporation. Devo admitir que gostei disso. Lembrei-me de 1981, quando estava terminando o programa e pensei no nome Medical Manager. 15 anos depois, o Medical Manager iria se tornar uma empresa de capital aberto. No limiar desse grande evento, eu estava totalmente pasmo ao ver até onde meu experimento de entrega tinha conseguido me levar. Medical Manager Corporation, sigla MMGR. Quando a poeira baixou, eu seria o diretor executivo, CEO, John Ken, o presidente, e Rick Carr, o diretor jurídico. A sede da corporação seria estabelecida em Tampa, nas instalações de John Ken, e Rick Carr e eu trabalharíamos nos escritórios em Alachua. A empresa negociaria ações na Nasdaq com a sigla MMGR. Enquanto nos aproximávamos do final de 1996, o quadro de advogados e banqueiros estava terminando a papelada para a fusão das empresas e, simultaneamente, a IPO. Lembro que aquela foi uma época interessante para mim no que dizia respeito ao meu relacionamento com meu pai. Meu pai tinha sido corretor de valores durante a maior parte da vida e trabalhava na Merrill Lynch havia mais de 30 anos. Seu filho único tinha largado a pós-graduação em administração para viver na floresta e meditar. Jamais saí da floresta e, de repente, eu estava no mundo do meu pai. Ele ficava dizendo que simplesmente não conseguia acreditar que a Morgan Stanley, uma das principais casas de corretagem do mundo, estivesse interessada na minha empresa. Além disso, ficou surpreso ao descobrir que o analista de serviços de saúde da Merrill Lynch vinha monitorando de perto nossa transação que aconteceria em breve. Ele ficou muito interessado em saber que a minha empresa ia abrir o capital e nós nos falamos mais durante esse período do que nos 20 anos anteriores. Faz sentido. Agora tínhamos algo em comum para conversar. Fiquei comovido com essa oportunidade de me aproximar do meu pai. Enxerguei isso como apenas mais um milagre da minha entrega ao fluxo da vida. Meu pai morreu pouco tempo depois. Mas você pode ter certeza de que ele gostou de poder compartilhar com o filho tudo o que havia aprendido ao longo da vida em relação a se tornar uma empresa de capital aberto ao setor de atendimento de saúde e a Wall Street em geral. Apesar da sequência espantosa de acontecimentos que levaram até esse ponto, nada poderia ter me preparado para o que aconteceu em seguida. Cerca de uma semana antes da IPO, recebi do meu advogado em Nova York uma lista de coisas a fazer. Trabalhei na lista, item por item, assinando os documentos necessários e localizando a papelada exigida. O último item deveria ser feito no dia seguinte, por isso corri até o banco para acessar meu cofre. Raramente eu tivera motivo para tocar naquele cofre, desde que o havia alugado em 1971 para guardar minha única posse, a escritura dos meus 4 hectares originais. Assim que fiquei sozinho com o cofre, comecei a procurar o documento que meu advogado pedira. Não havia muita coisa no cofre, mas o que havia teve o efeito de uma máquina do tempo. Encontrei a escritura original da minha propriedade. Quanta coisa havia acontecido desde então. Ninguém em sã consciência imaginaria o fluxo de eventos que se desenrolaria desde que decidi abandonar a vida comum e morar na floresta. Minha viagem de volta no tempo foi interrompida quando encontrei o documento que estava procurando. Peguei a folha de papel dobrada em 3 e a abri. Era o certificado de ações da Personalized Program que tinha sido mandado para mim quando oficializei a empresa 15 anos antes. Quando eu coloquei o certificado no cofre, aquilo não valia nada para praticamente ninguém a não ser para mim. Então, a coisa me acertou como uma tonelada de tijolos. Os investidores mais experientes do mundo agora avaliavam aquele pedaço de papel em mais de 100 milhões de dólares. Minha boca secou e lágrimas brotaram nos meus olhos. Eu tinha aberto mão de tudo e a coisa continuava voltando multiplicada por 10.
Quando tinha decidido me desapegar e dedicar a vida a aceitar o que se apresentava à minha frente, eu ganhava menos de $5.000 por ano. Quando a Bill with Love surgiu, cresceu de dezenas de milhares até centenas de milhares de dólares em receita. Quando a Personalized Program surgiu, rapidamente atingiu milhões de dólares e depois mais de 10 milhões em vendas e royalties. Agora eu estava lidando com um ativo de 100 milhões de dólares. Não era o dinheiro que me emocionava, era a mão invisível da vida que me deixava pasmo. Fiquei parado por um instante e ofereci aquele pedaço de papel de volta ao universo, de onde ele tinha vindo. Prometi servir a empresa que eu tinha visto a vida construir tijolo por tijolo e usar o dinheiro confiado a mim de modo a ajudar os outros. Respirei fundo, fechei o cofre e me preparei para mandar o certificado de ações para Nova York.